Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Gisele Bortoleto e hoje nós vamos falar sobre o cansaço nosso de cada dia, como reduzir esse cansaço. Hoje é sexta-feira e quem de nós ao longo de mais uma semana exaustiva não disse: nossa, como eu estou cansado. O cansaço e o esgotamento físico e mental, eles parecem ser parceiros da vida moderna. Também a gente trabalha sob pressão, a gente enfrenta trânsito, a gente tem as atividades com os filhos e o resultado disso tudo é um esgotamento físico e mental. A boa notícia é que existem alguns mecanismos que são possíveis para minimizar esses efeitos. Quem está com a gente também hoje é a Jéssica Reis, ela é editora assistente da revista Vida e Arte. Olá, Jéssica, quem são os nossos convidados que vão ensinar a gente a reduzir esses sintomas dos cansaços? Olá, Gi. Bom, os nossos convidados de hoje são o médico André Reis, o psicólogo cognitivo comportamental Alexandre Capri e a nutricionista Natália Matos, do Espaço Educar, membro do Conselho de Segurança Alimentar de Rio Preto e Região. Quero convidar os internautas a participarem do nosso programa enviando suas dúvidas pelos comentários da nossa transmissão. Bom, para começar, doutora André, queria saber do senhor, do ponto de vista fisiológico, né? Por que ficamos cansados? Existem muitos motivos que levam a esse cansaço, né? E até mesmo assim, o cansaço pode ser visto como um aliado, porque indica a hora da gente colocar o pé no freio? Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer a direção do Diário, a Lígia, Gisele, Jéssica, doutora Alexandre, doutora Natália. E existem inúmeras causas de um cansaço. Existem as causas fisiológicas e as causas emocionais. Mas a gente, para citar alguns, a gente pode falar de hipotireoidismo, de diabetes, de lesões tumorais, a gente pode falar de fadiga, que é a mais comum hoje em dia, a gente procura no dia a dia a diagnosticar. As pessoas, como a Gisele disse, estão extremamente pressionadas no trabalho, existem problemas financeiros, existem problemas de relacionamento, tudo isso converge para uma fadiga. Hoje em dia o que eu vejo diariamente no consultório é as pessoas que se sentem cansadas, principalmente no final do dia, no final da tarde, chegam no final de semana e não tem vontade de fazer nada. A gente classifica isso, que é o mais comum, como uma fadiga da adrenal. Para tentar explicar um pouquinho melhor, a adrenal é uma glândula que ela fica acima do rim e ela produz um hormônio chamado cortisol. Com todo esse estresse, com toda essa loucura do dia a dia, esse cortisol permanece o dia todo ele alto. E isso faz com que a pessoa se sinta cada vez mais cansada. Isso altera o humor, altera a parte emocional. E muitas das vezes as pessoas começam a tomar alguns remédios para controlar esse estresse, essa fadiga, e na verdade isso aí está em outro lugar. Isso aí pode estar num erro de estilo de vida que é o mais comum, uma rotina extremamente errada. A gente estava conversando há pouco que as pessoas elas chegam tão cansadas no final do dia e que elas se sentem merecedoras de uma série de coisas, seja do álcool, seja da comida, seja de não fazer nada, seja de não até brincar com o filho e não ter prazer em fazer mais nada. Entendi. Eu justamente ia perguntar, assim, quais são os hábitos pouco saudáveis que deixam a gente com esse cansaço, né? Tem dia que a gente acorda e já acorda cansado, parece que nem dormiu, né? Então, isso acontece porque quando a pessoa acorda cansada, é porque ela não teve um sono reparador. Uhum. E a gente precisa, em média, de 6 a 8 ciclos de sono por noite. É fundamental que a gente descanse, acorde cansado. Por isso que é importante a gente fazer alguns exames e saber o que está acontecendo fisiologicamente e no metabolismo de cada um. É comum as pessoas se queixarem de levantarem muito à noite, de não sonharem, porque na média a gente dorme em média de 6 a 8 horas de sono por noite. Cada ciclo desse de 1 hora, ele tem 4 fases. E é na fase 4 do sono, chamada fase do sono REM, que é secretado um nosso hormônio de crescimento chamado GH. E às vezes as pessoas levantam 2, 3 vezes para ir no banheiro e ela não está tendo um sono reparador. Então, muito desse cansaço, muito dessa fadiga está relacionado a essa qualidade do sono. Então,
fazer um trabalho e modular a qualidade desse sono, evitando de ficar com luz acesa, celular, televisão, que isso inibe um hormônio chamado melatonina, então ir para o quarto tem que estar com o quarto escuro, porque a nossa glândula chamada hipófise, ela libera um hormônio chamado melatonina, que além de ajudar na qualidade do nosso sono, ele é extremamente antioxidante. Então não dá para a gente ir para um quarto com luz acesa, com televisão, com mesmo uma luz de ar-condicionado. Então o quarto tem que estar escuro para que essa glândula libere esse hormônio e você tenha uma qualidade de sono boa. Porque a partir do momento que esteja alguma luz acesa, ele reconhece isso como dia, então ele não produz esse hormônio. O Alexandre, é normal a gente se sentir cansado depois de uma atividade física intensa, de carregar um objeto pesado, de trabalhar o dia todo. Mas aí a gente vai para casa, tenta descansar, como o doutor André estava dizendo, deita, dorme e tenta levantar bem no outro dia. Só que tem um cansaço que muita gente não está sabendo lidar. Ele é o cansaço mental. O que está desencadeando, que tipo de problema está desencadeando esse tipo de esgotamento mental que as pessoas estão sentindo? Bem, boa tarde a você que está nos vendo, nos assistindo, boa tarde, e agradeço também à equipe do Diário por mais essa oportunidade. Eu começo falando uma coisinha que a OMS diz, que saúde é o bem-estar, o equilíbrio físico, mental e social. Então nós temos que trabalhar esses 3 pontos, tá? E o que é o equilíbrio mental hoje? É você conseguir fazer coisas que fazem sentido para você, você conseguir usar a sua energia de forma adequada, né? Conseguir organizar os seus problemas ou os seus desafios de uma maneira que você não entre em exaustão. E nós estamos muitas vezes ocupando o nosso dia, o nosso tempo com coisas que não fazem muito sentido. Que tipo de coisas são essas? Por exemplo, trabalhar numa coisa que eu não goste, numa coisa que não faz sentido para mim, ou como muitas pessoas estão fazendo, eu acredito que hoje uma das maiores causas da fadiga mental é a quantidade de tempo que você fica olhando para o seu celular de forma desnecessária. A internet está aí com uma ampla gama de informações, por exemplo, esse programa que está acontecendo aqui, né, com o objetivo de acrescentar algo à vida das pessoas. E, no entanto, nós vemos muitas pessoas desperdiçando o seu tempo olhando para a vida dos outros ao invés de viver a sua vida. Quanto tempo e energia você perde cuidando, olhando, observando, rotulando, classificando os outros, e quanto tempo você perde investindo em si mesmo? E isso, com toda certeza, cria uma exaustão. É um dos pontos que tem criado. Essa comparação, eu sempre me comparar com todo mundo, me faz me sentir inferior, quase sempre. Um adolescente, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, numa cidade pequena, se comparava com poucas crianças, com poucos adolescentes. Hoje ele se compara com uma legião de pessoas na sua rede social. Quando ele olha o resultado do Enem, ele está lá, centenas de lugares à frente, ou seja, tem muita gente, na opinião dele, melhor do que ele. Ele começa a se sentir em uma competição do qual não dá para ganhar, onde a gente não consegue se destacar. E isso cria exaustão. Essa comparação que nós temos hoje em relação a redes sociais, a forma como eu uso o celular, até mesmo no trânsito, mesmo sabendo que é proibido, eu não consigo largar o WhatsApp, né? Ah, mas eu não estou incomodando ninguém. Você diz isso até bater no carro da frente. Né? Aí você incomoda o outro, aí você invadiu o direito do outro. Mas a gente está percebendo uma inabilidade muito grande da maioria das pessoas de lidar com as emoções, de gerenciar as emoções. Isso está aumentando esse grau de exaustão emocional das pessoas? Esses pontos de pressão que nós temos hoje, essas regras para a felicidade que nós temos hoje, que são ditadas muitas vezes por diversos núcleos, diversos profissionais, né, deixam as pessoas confusas, né? E aí elas acabam entrando em um estado de ansiedade. Quando eu me vejo inferior aos outros, por exemplo, quando eu me vejo inferior ao mundo, eu crio um degrau, em relação ao mundo, que faz com que eu sofra. Eu começo o tempo todo a achar que eu não estou à altura.
E isso cria uma série de sensações de medo, de expectativa, ir a algum lugar para fazer alguma coisa, conversar com alguém, fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, pode se tornar uma tortura. A pessoa vai entrando em um desequilíbrio porque ela está sempre achando que, de alguma maneira, ela não está adequada. E esse nível de adequação ele é muito abstrato, é muito difícil de ser seguido. O ideal é que você encontre as suas preferências, as coisas que você mais gosta de fazer e desenvolva aquilo. Se você faz o que faz sentido para você, então você acaba se encontrando. Enquanto você não se encontra, você segue o padrão dos outros e aí a ansiedade, a depressão, o medo, as fobias sociais se instalam. Bom, agora vamos falar um pouquinho de alimentação, né, Natália? Natália, a alimentação tem relação direta com cansaço? Sim, né? Comer errado ajuda a agravar os sintomas de cansaço? Sim, com certeza. E muito obrigada, lógico, pela participação, né? Boa tarde para vocês que estão acompanhando. E eu acho esse tema extremamente, como se diz assim, né? Vem muito a calhar com a fase que nós temos passado. E isso é a evolução da sociedade. E a gente tem aí a Estratégia Mundial da Saúde que preconiza a questão da qualidade de vida. E como que é o conceito, muitas vezes, da qualidade de vida? A gente associa simplesmente a alimentação e praticar exercício físico. E a gente sabe que hoje já tem, né, já se fala muito que a qualidade de vida não é só isso. Como a gente tem conversado, qual que é a vida que nós temos tido diariamente, conosco mesmo, né? A questão da mente, do espírito, do corpo, eles estão, né, atrelados. E se a gente começa a separar, como é feito muito hoje em dia, a gente acaba desconectando a função. E aí, o que acontece muitas vezes? Não existem alimentos milagrosos. Na verdade, a nossa alimentação, ela mudou totalmente, assim como o nosso estilo de vida. Então, hoje a gente tem uma alimentação muito hiperproteica, a gente tem uma alimentação com excesso de açúcar simples e a gente tem uma alimentação muito pobre em vitaminas e minerais. Então, aí, assim, só para ressaltar algumas coisas. Vitaminas e minerais vai acabar diminuindo o meu sistema imunológico, a atividade do meu sistema imunológico. A gente pode até ressaltar, que nós estávamos até conversando, né, doutor, a respeito do sistema ácido básico. A gente tem uma alimentação hiperproteica, isso acidifica mais o nosso sistema fisiológico, que o nosso sistema ácido básico serve para equilibrar as nossas funções metabólicas. Se a gente tem isso desregulado na alimentação, isso vai causar problemas de cansaço, de estresse. A contraponto, o que acontece? Quando nós temos uma vida extremamente agitada, ansiosa, desgastante, problemas emocionais, não tem, né, não sabe lidar com as emoções do dia a dia, o que acontece? Também vai ter um desgaste das minhas reservas de nutrientes e tal. E o que acontece hoje? A gente geralmente tenta conciliar uma alimentação saudável a uma rotina de vida totalmente errada. Então a gente quer resultados rápidos, fáceis e assim, sem fazer esforços e a curto prazo. E resultados muito bons. E, na verdade, isso é ilusório. Assim como o doutor estava falando, a questão do que a gente põe hoje como prioridade. E a ideia de que a mídia vende, a indústria vende, que essa facilidade existe. Então, para a alimentação, isso é totalmente atrelado. A gente pensa que a gente vai ter resultados bons fazendo uma alimentação, uma dieta. Muitas vezes a gente está infeliz de fazer aquela dieta, a gente restringe por um tempo, por isso que a gente acaba voltando. Nós queremos trapacear, né? A gente quer. Nós queremos trapacear, a gente quer arrumar um jeito de passar a perna na responsabilidade, na disciplina. Exatamente. Então, assim, o consumismo, a ideia hoje da facilidade, do mundo moderno. Então, o que prega? Para que eu vou cozinhar? Só que, assim, tudo na vida tem consequência. E o prazer de cozinhar, ele já existiu um dia. E a gente precisa resgatar certos prazeres, assim como as nossas crianças. O que acontece hoje com as nossas crianças? A gente também estava comentando isso. As crianças vivem hoje presas em lugares fechados. Elas não tomam sol, elas estão com carência de vitaminas, principalmente a vitamina D. Por quê? Porque ficam em locais fechados. Só que aí vai no médico, o médico acaba tendo que suplementar. O que acontece? A gente está tornando a nossa alimentação artificial. Alimentos naturais vendidos que não tem nada de natural. A gente não tem mais contato com a natureza, a gente não tem mais contato com o sol, com a terra. E isso dificulta tanto a nossa alimentação, que a gente está na cidade, a gente quer tudo pronto, tudo rápido, e isso interfere diretamente no meu sistema
imunológico e na questão mental minha. Então, o que acontece hoje? A gente não come alimentos vivos. E os alimentos, quando tirados da terra, eles carregam vida com ele. Eles têm esse princípio de nutrientes, é para nos dar vida, para nos alimentar. E quando a gente não tem isso na nossa alimentação, a gente tem uma alimentação rica em açúcar, gordura, dentro desse contexto de industrializado, a gente não está se alimentando de vida, de nutrientes, a gente está se alimentando do artificial. E isso vai trazer morte espiritual, morte mental e morte fisiológica. Isso é o contexto que a gente vive hoje de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica e estão tornando a engordar. Porque, como o doutor aqui, psicólogo, pode falar muito melhor que eu, a gente tem que mudar a cabeça. A gente não basta só... Então, assim, tem uma receita certa? Não, então a gente tem que resgatar os valores. Cozinhar, comer alimentos mais in natura, comer alimentos mais saudáveis, sim. Se não... A gente costuma falar que a gente precisa descascar mais e desembrulhar menos. Então, hoje... Exatamente. Com a vida moderna, com a mulher trabalhando, ajudando em casa, leva filho para a escola, tem muito pouco tempo para alimentar. Tem muitas mulheres que não sabem cozinhar. E vai lá no supermercado, compra aquela comidinha pronta, que está ali, coloca no micro-ondas, só que aquilo está cheio de conservante. E o nosso organismo não entende o que é conservante. Ele está acostumado com uma outra coisa. Então... E começa isso a acumular no decorrer dos anos, e um monte de problemas hoje em dia vem justamente por causa da má alimentação. Para a gente ter uma ideia, hoje se fala muito do leite e isso. Aquilo que a gente toma no supermercado, que a gente come, não é leite. Não. O leite que sai da vaca por uma mangueira, cai dentro de um tambor de inox, depois volta para dentro de uma caixinha com alumínio, fica em cima de um caminhão horas e horas viajando, depois fica na prateleira do supermercado 6 meses, isso não é leite. Cheio leite de é água oxigenada. Um monte. E isso é para o suco, para o alimento, uma série de coisas. Que na verdade, a gente tem que começar a entender que a gente tem que comer igual a vovó comia. É óbvio que tem um monte de coisas hoje que não tem como fazer igual. Mas a gente tem que colocar dentro do nosso motor, eu chamo o nosso corpo de motor, o melhor combustível possível. Exatamente. Eu costumo dizer que uma terra, quando adubada e calcareada, ela não entra erva daninha. Exatamente. Então, a partir do momento que eu estou nutrindo o meu organismo de uma maneira errada, por vícios, por isso que existe tanta obesidade, tanta cirurgia bariátrica, porque ninguém quer se abdicar um período para mostrar para o teu corpo que aquilo que você estava colocando dentro de você não é saudável. Ter um tempo para se cuidar, para se desintoxicar. E só existe uma maneira, permitir que durante um período você não use determinados alimentos. Então, existem várias maneiras de ser feitas isso, e isso acaba influenciando de uma certa forma em todo o nosso metabolismo. Por isso que é importante as pessoas saberem como elas estão naquele momento, fazerem uma série de exames, tanto de vitaminas, de minerais, de hormônios, para saber como é que o que eu preciso nutrir esse organismo para que ele desempenhe um papel importante. É isso que eu ia perguntar, doutor. Hoje todo mundo está cansado, fala, não sou só eu que estou cansada, está todo mundo cansado, mas nem sempre esse cansaço é normal. Como é que eu devo saber qual é a hora de eu começar a me preocupar com esse cansaço e procurar ajuda médica realmente? Eu acho que o cansaço depois de uma atividade física, depois de um dia intenso de trabalho, isso é normal. Agora, aquela pessoa que já acorda cansada, ou seja, durante o dia está cansado, não está dormindo bem, está tomando um monte de remédio para isso, para aquilo, eu acho que tem que parar um pouquinho para entender o que está acontecendo com o teu corpo. É fundamental que procure um médico com uma visão integrativa. O que é isso? Um médico que olha para você como um todo, que avalia como é que está o teu estilo de vida, como é que está a qualidade do teu sono, como é que está a qualidade do teu intestino, o teu nível de estresse, o teu nível de prazer, se você está feliz ou não. E em cima disso, entender onde pode ajudar, quais os profissionais que devem ser envolvidos nesse processo, mas a base disso é a nutrição. A base é o alimento que você coloca dentro do teu motor. Só que para isso você tem que fazer uma série de exames e entender que naquele momento o teu corpo está se comportando de uma tal forma. Você faz um planejamento nutricional, com apoio de nutricionista,
se for preciso, naquele momento, um colega da área de psicologia para ajudar nesse processo. Depois de um determinado período, você dosa os exames novamente para se confrontarem. Então é comum no consultório a gente ver pessoas que usavam remédio para pressão, remédio para diabetes, e depois de uma mudança de comportamento alimentar, uma mudança de estilo de vida, isso melhora. O próprio colega que deu aquele remédio, ele acaba diminuindo a dose ou excluindo a dose. Mas, doutor, eu queria reforçar isso que você falou, dessa questão integrativa, porque, infelizmente, na área da saúde, hoje isso é muito desconexo. E a gente precisa desse olhar, principalmente dos médicos, de acompanhar o estilo de vida e fazer essa análise, fazer essa entrevista, né, desse estilo de vida que a pessoa leva. Porque isso que você falou é extremamente importante. O que acontece muitas vezes hoje? Antigamente tinha assim, diabetes, ou hipertensão, ou colesterol. Não, hoje as pessoas vão ao médico e elas têm a diabetes, a hipertensão, o colesterol, a obesidade e já o problema desencadeado, problemas cardiovasculares. Então, o que acontece? Ela não muda o estilo de vida, desencadeou uma diabetes, não se tratou emocionalmente, porque está totalmente interligado, problemas emocionais, desencadeia essas doenças, ela não se tratou, não conseguiu lidar com as emoções, desencadeou algum problema, foi lá, tomou o medicamento. O que aconteceu? Continuou comendo da mesma maneira, tendo os mesmos hábitos de vida, tendo a mesma dificuldade emocional e desencadeou outras coisas. Então isso vira uma bola de neve mesmo. E o que acontece? A pessoa ela acaba tomando tantos medicamentos e aquilo vai causar várias outras consequências para o organismo dela. E ela vai viver dependente. Então hoje, o que acontece? Vive-se mais, a expectativa de vida é muito maior, porque hoje nós temos doenças crônicas. As doenças crônicas elas são tratadas hoje com o avanço da medicina, com medicamento. Antigamente se morria com doenças infectocontagiosas, não que não aconteça, mas a visão que se tem hoje, reducionista, de tratar simplesmente a doença e não o âmbito da mente, o âmbito do contexto do paciente, qualidade de vida, o âmbito espiritual, né? Qual que é a intensidade, esse impacto na vida da pessoa. E, infelizmente, a maioria das pessoas que têm problemas com a alimentação, elas têm problema emocional. Eu contato isso. Exatamente. Exatamente isso. Assim, sobre esses efeitos do cansaço, que eles não se limitam somente ao cérebro, né? Eles passam a ter sintomas físicos. Como que Sim. é? Olha, é o que eles estavam falando. Se eu não me alimento direito, se eu não durmo direito, como é que você consegue a sua energia do seu dia a dia? Você consegue com alimentação, você consegue com sono e você consegue com o seu lazer, o que, como eu já disse no início, faz sentido para você. Alguma coisa que te prenda à vida, que faça você achar a vida um barato, uma coisa bacana. Tá? Essas três coisas... Um propósito maior. Esses três pontos é o que alimentam, é o que nos dão energia. E o que acontece? Nós queremos passar a perna na alimentação, nós queremos comer qualquer coisa e queremos ter saúde, né? Nós queremos romper os nossos ciclos de sono. O doutor me corrija se eu estiver errado, mas temos uma ampla gama de remédios hoje que as pessoas tomam indiscriminadamente, sem uma consulta inclusive, e que cortam o ciclo de sono, interrompendo o sono REM e fazendo com que o indivíduo acorde todo dia cada vez mais cansado. Então, a fadiga vai tomando conta porque eu quero comer o que eu quero e depois quero tomar uma pílula para sarar. Eu quero fazer academia, mas eu vou lá, bato foto e vou embora, mas eu tomo o whey protein e tudo mais lá e quero que faça efeito também. A história, né, Alexandre, da pessoa que faz às vezes que vai fazer uma cirurgia bariátrica. As pessoas se submetem a fazer uma cirurgia extremamente complexa, importante, que tem sim as suas indicações, mas tem casos que a gente sabe que a pessoa engordou 10, 15 quilos para poder fazer a cirurgia. Sim, exatamente. Ou seja, tem pessoas que querem emagrecer, tem muita gente em busca da hipersaúde, que é o que o Alexandre estava falando, que fica nas redes sociais vendo isso, mas elas não querem passar por um período de abstinência de algumas coisas que elas colocam para dentro. E fazer um esforço também, porque né? Porque não tem como. Porque eu costumo dizer para meus pacientes assim, às vezes você vai no médico e você é diagnosticado que você tem um problema grave de saúde. E ele fala, você precisa ficar um período X sem fazer isso. A pessoa fica com tanto medo daquele problema que fica sem fazer.
Exatamente. vai na missa todo dia, faz promessa, faz o diabo para passar por aquele problema. Agora, por que não se permitir, durante um período orientado com profissionais, para excluir alguns alimentos que naquele momento a gente julga que são extremamente inflamatórios, para que você perceba a mudança que ocorre no teu corpo. Exatamente. Então, essa é uma estratégia que só quem passa por esse momento sabe o benefício, que vai entender o seguinte: eu estou sem vontade, eu fiquei sem comer aquele produto, aquele alimento, estou me sentindo melhor do que eu estava comendo tudo aquilo. Então alguma coisa. Então hoje tem vários alimentos que são extremamente alérgicos e ele não se manifesta como coceira, como espinhas. Sim. Tem uma alergia. Existe muitas doenças, doenças autoimunes. Então, as pessoas cada vez mais mais frequentes. Né, mais frequentes. E as pessoas estão tomando remédio para isso, tomando remédio para aquilo. Exatamente. Várias dores, dor em tudo. Então, como a doutora falou, a expectativa de vida aumentou sim, mas a que preço? Como é que você quer viver? Estamos pagando. Então, a gente tem que se imaginar o seguinte: como que eu gostaria de brincar com meus netos? Sentado no sofá ou pegando na mão dele e indo para o parquinho? Ah, todo mundo quer ir para o parquinho. Tá, o que você vai fazer? O que você está fazendo para que isso ocorra? Mas nós vivemos uma era de imediatismo, né? Eu queria colocar uma coisa que eu queria que o doutor, que psicólogo, ajudasse mais. Eu acho que precisa realmente passar por um período pessoal. É como se fosse um encontro. Eu acho que todo mundo tem que passar por esse período, uma determinada fase da vida. Porque quando você se encontra realmente consigo mesmo e você acha um propósito maior, e as pessoas me perguntam muito: você é nutricionista, você não come nada, você não sente vontade e tal? Eu sou humana como qualquer outra pessoa. Só que o que é diferente e que eu me propus, também como problemas emocionais que eu já passei, como crise de ansiedade e até mesmo como alimentação, eu como se diz assim, eu me desafio diariamente, eu me proponho a fazer algo diferente na alimentação, até mesmo para eu provar para os meus pacientes, para eu provar para as pessoas dentro da minha área que isso é possível. Então, eu passei por N situações que eu tive que adaptar a minha alimentação e tive problemas emocionais que afetaram num problema fisiológico meu, que eu tive que mudar totalmente a minha alimentação. E eu falava: mas espera aí, o que eu vou comer agora? E aí eu vi que é possível, e eu vi, mesmo sendo nutricionista formada há 10 anos, eu vi o quanto essa associação entre o lado emocional, a questão do cérebro, do pensamento, das emoções, e a questão da gente se superar dia a dia, se propor a ter um propósito maior, a fazer uma coisa que realmente goste, e a se preocupar e se colocar como prioridade na sua vida, porque a gente não se coloca como prioridade, a gente coloca todo o resto, o trabalho, como o doutor falou. Então, assim, eu acho que esse trabalho emocional, esse trabalho que as pessoas precisam olhar para si e falar: não, eu sou capaz de mudar minha alimentação, sim, eu vou cozinhar. Porque o que as pessoas falam hoje? Ah, não, é mais fácil, vem cá, come aqui e tal. Uma tenta convencer a outra. Acontece o seguinte: para tirar da dieta, né? A minha avó, para tomar café, sabe o que ela fazia? Ela plantava o café, aí ela colhia o café, ela torrava o café, depois eu ajudava ela a moer o café, para virar pó de café, para passar no coador com água quente, para você finalmente beber o café. Aí, então a vida era um pouco mais complicada, mas você, como o doutor disse, nós participávamos de todo o processo, né? E aí um valor, né, maior. São as memórias, exato. Memórias olfativas, gustativas. O que nós fazemos hoje? Nós vamos ao mercado, compramos uma cápsula, colocamos e apertamos um botão, tá pronto o café. E esse novo consumo facilitou a nossa vida? Facilitou. Só que o que aconteceu? Ao facilitar o consumo, nós começamos a achar que nós podemos comprar qualquer coisa. Está cheio de metal pesado. Nós podemos comprar o café nessa facilidade, mas nós podemos comprar também nossa paz, nós podemos comprar nossa tranquilidade, podemos comprar nosso corpo, podemos comprar a retirada da nossa gordura. Então, criou-se uma espécie de pensamento coletivo, ilusão, de que hoje, né? Você não precisa mais se responsabilizar e vivenciar os processos. Entendi. Porque basta você pagar e passar o cartão que você fica bonito, você fica magro, você fica saudável, você fica isso e fica aquilo. E isso é uma lenda, tá bem? É lenda. Mas é verdade. O pessoal anda lindo por fora e estragado por dentro.
Tá? Então, nós temos que tomar um certo cuidado. verdade. Isso é comum, mais comum, verdade. lógico, sim. Mais comum nas meninas que querem uma pele linda, o cabelo maravilhoso, a unha perfeita e colocam um lixo para dentro o dia inteiro. Exatamente. Exato. Entendeu? Então, Tanto que a alimentação, né? Por que fala que quando tem essas pessoas que treinam muito e tal, fazem aquelas dietas doidas e falam, tem o dia do lixo. O dia do lixo ela pode comer tudo, mas na verdade o dia do lixo come tudo, geralmente é o que a gente come. Muitas pessoas comem durante a semana toda. você come escondido Então, quando ninguém tá vendo. Quando você volta escondido lá e se enfia lá. E aí vai na nutricionista e fala, não, mas eu não sei por que eu engordei, eu não comi nada de diferente. Existe a frase de Hipócrates que fala, faça do alimento o seu remédio. Exatamente. Então o alimento, ele pode ser um remédio, como pode ser um veneno. É. Entendeu? Então depende do que você escolhe para nutrir o teu terreno biológico. Só interromper um pouquinho vocês para dar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook do Diário da Região. A Isis, a Cleonice, a Drica, a Joel, Leci, Natália, Sara, Marisa, a Fabiana, o Cleiton, o Marcão, a Rosimeire, que está dizendo o seguinte, eu quero ir pro parquinho com a Manuela, viu, André? A Parabéns. Simone e a Bela Regina. decisão. Obrigada, pessoal, por estar acompanhando o nosso programa. Pelo visto, cansaço é um problema comum a todo mundo, tanto que tem muita gente assistindo o nosso bate-papo aqui hoje. Só que o que causa nosso cansaço a gente já sabe e vocês estão nos ajudando nessa resposta. O que a gente precisa que vocês digam pra gente é que tipo de mecanismo a gente pode usar para minimizar esses efeitos. Que está cansado, tá, a vida não vai deixar de ser corrida, as demandas vão continuar. Então, cada um precisa do seu mecanismo para dar uma relaxada. O que pode ajudar a gente que está nesse processo realmente de cansaço físico e mental? Eu gostaria que vocês três falassem a esse respeito. Primeiro, não aceitar isso como uma situação normal. Segundo, é o que eu disse, eu acho que todo mundo que tem esse sintoma é procurar um médico com uma visão integrativa, como eu disse, fazer uma avaliação e uma análise do teu estilo de vida, do teu comportamento, o comportamento que você tem com o alimento hoje e com o teu estilo de vida, a qualidade do teu sono, o nível de estresse, fazer alguns exames para ver se tem alguma coisa metabolicamente errada e aí sim partir para um desafio de mudar a qualidade de vida. Mas as pessoas têm que passar por um processo desse jeito. Não existe uma receita que você vai meditar agora, ou vai comer só alface. Não, é muito amplo, porque está tudo interligado. Exatamente. Eu digo que a base da nossa performance, da nossa saúde, é o alimento que você nutre. Então, você está integrada num sistema, é de suma importância para você ter performance. O Alexandre, por exemplo, gosta de videogame. Só um pouquinho. Ele usa videogames como forma de tentar descansar. Cada um deve Tem uma válvula encontrar de escape, o que né? faz bem. Olha, eu tenho uns jogos lá que te matam de raiva, viu? Você tem que tomar um certo cuidado, porque você precisa encontrar, veja só, o dia tem 24 horas. Ele foi dividido em 3 turnos de 8 horas. Como é que funcionaria isso? 8 horas para você trabalhar. 8 horas para você dormir. Onde dormir é dormir mesmo, não é ficar enfiado na tela do seu celular. O doutor falou, você tem que ter um quarto escuro. Não adianta nada se ficar num quarto escuro, com aquele negócio na luminosidade no máximo, né? Não vai dormir. Não é. Ou deixar aquilo ligado para ficar dando aquele plim, 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 você também não vai dormir, né? Então, 8 horas para você trabalhar. 8 horas para você dormir, onde dormir é dormir, e 8 horas para você fazer alguma coisa que faça sentido para você. Sei lá, tocar um instrumento musical, viajar, conhecer alguém, né, fazer um artesanato, jogar videogame, né? Agora, cuidado, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tá? Então, cuidado. Então, eu assisti um programa, mãe, e o cara falou que no lazer a gente pode jogar videogame. Isso, aí você vai jogar 6 horas consecutivas e depois você vai ficar ali com aquelas luzes piscando na sua mente enquanto você tenta estudar. Não é assim. O Alexandre lembrou bem, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. E por que a gente necessita de dormir? Porque é durante o sono que é refeito todo e resetado todo o processo de lesões celulares que a gente tem,
onde ativa o nosso sistema imunológico, onde a gente relaxa a nossa musculatura. Exatamente. Então, é de suma importância que a gente tenha uma qualidade de sono adequada. Por isso que é importante você criar algumas estratégias. Isso tem que ser orientado desde criança. As crianças têm que aprenderem que quarto foi feito para dormir e tem que entrar no escuro, justamente por esse estímulo da melatonina. E mais, as crianças menores, o pico do hormônio de crescimento é em torno das 9 horas da noite. Então é fundamental ter uma qualidade de sono adequada. E muitas vezes o quarto vira a casa da criança e do adolescente. Então ali ele monta todo o império dele. E muitos pais, inclusive, dão uma privacidade até perigosa a essas crianças, porque existem muitos casos em que essas crianças entram em contato com adultos mal intencionados, até por causa dessa privacidade. Então o quarto tem que ficar sempre ali, como o doutor disse, para dormir, para descansar. Você tem que fazer aquilo que você gosta, pelo menos no seu tempo livre. E, se possível, Exatamente. transformar aquilo que você gosta no seu trabalho e na sua renda. Se você conseguir isso, olha, raramente você vai ficar cansado. Porque a sua diversão, o seu prazer e o seu descanso vai ser o seu trabalho. Existe paraíso maior do que esse? A Rosimeire Espessamilho, ela está dizendo que ela adora dançar. Então, cada um tem que encontrar a sua fórmula de lazer, o que ajude nesse processo de desestressar. Pode ser dançar, pode ser ouvir uma música relaxante, uma yoga, uma atividade física, que isso é importante. É isso, gente? Sim. Eu acho que o filme mais legal para responder a pergunta dela, para quem conhece e quem não conhece pode assistir, é o Flashdance. Fala perfeitamente disso, como a dança pode tirar toda aquela carga de estresse da vida da pessoa. Claro que ela vai ficar fisicamente cansada, mas ela vai ficar pronta para viver mais um dia com toda a energia. E é um cansaço prazeroso, né, nesse caso. Não, Sim, o estresse faz parte do dia a dia. Todo mundo tem alguma algum influência nível do de estresse. estresse, de alguma Cada um forma. tem que encontrar, igual você falou, uma Exatamente. maneira. Todos nós, cada um tem uma maneira. Ele Exatamente. joga videogame, eu gosto de fazer uma atividade física. Então, você tem que fazer aquilo com prazer. E na alimentação não é diferente, porque se a gente todo dia encarar o hábito de cozinhar, o hábito de sentar à mesa com as crianças, o hábito de ir no mercado como uma maneira ruim, cansativa, eu não quero, eu não gosto, primeiro, a gente manda sim na nossa vida. A gente tem sim como se programar, como se planejar, ou a gente escolhe se auto-sabotar, como muitas vezes a gente acaba sendo mesmo pressionado ou induzido pela mídia, pelo marketing de alimentos, ou até mesmo para nós nos sentirmos menos culpados em relação aos nossos filhos, os alimentos que a gente dá para ele, porque infelizmente hoje 90% dos alimentos destinados para criança da indústria não deveriam ser consumidos por criança, porque eles não têm nada de natural nos alimentos, já começa por aí, então a gente não dá vida. Então a gente também tem que ter isso na nossa rotina. Como a gente pode fazer? Eu, como nutricionista, no meu dia a dia, faço questão de tentar desenvolver isso para ajudar as pessoas. O que você pode fazer para deixar mais prático? Como você pode se organizar antecipadamente? Tomar um pouquinho de tempo mais lá atrás do que gastar. Uma coisa que o pessoal fala, que eu uso muito como exemplo, vamos fazer uma pipoca de micro-ondas, porque é mais rápido. Qual que é a diferença de fazer uma pipoca de micro-ondas e uma pipoca de panela? Então, assim, qual que é... Não, assim, questão do tempo, então, por que a gente, muitas vezes, a gente faz comparações que no dia a dia não levaria tanto tempo? Então, aí o pessoal acaba usando outra desculpa. A alimentação saudável custa mais caro. Acho legal também não é verdadeiro. Você falar para as mães que estão nos ouvindo, sim, que muitas das vezes ela está achando que está nutrindo o seu filho de uma maneira não, correta, mas está errado, porque não sabe ler o rótulo. Não, era olha o isso, rótulo, exatamente só olha quantas quilocalorias tem. Não, e tem uma coisa, eu vou fazer uma denúncia aqui, tá? Ó, tem um monte de mãe que faz uma bacia de brigadeiro falando que é pro filho. Que é pro filho. Faz pudim falando que é pro filho, entendeu? Igual um monte de pai que leva a criança na loja de brinquedo falando que é a criança que ele tá levando. Não, mas já que a gente direcionou para as mães, então eu vou fazer também um adendo. Vou dizer o seguinte, a gente quando fala isso, eu como nutricionista sou muito incisiva, porque eu estudo comportamento alimentar de crianças e eu faço meu trabalho sobre isso, e o que eu queria focar aqui, quando a gente fala sobre essas coisas, a ideia não é trazer culpas, não é trazer culpa para a mãe, não é condenar, vem no meu lugar, vem você cozinhar aqui. A gente escuta muito isso. Você acha que é fácil? Acha que eu tenho tempo?
tempo, é assim, a gente é induzido a não pensar e a gente não está dando direito de escolha para os nossos filhos. Quando a gente começa a ensinar as crianças sobre marketing de alimentos, sobre o que tem dentro dos alimentos, eu faço isso com crianças e eles olham para minha cara como se eles tivessem descoberto que Coelhinho da Páscoa e Papai Noel não existe. Então, assim, o que a gente está comendo está sendo espelhado pelos nossos filhos. Então não adianta você querer dar legume para eles se você não come. E já tem pesquisas que comprovam que famílias que sentam-se à mesa para comer com seus filhos, essas crianças têm menos probabilidade de desenvolver problemas emocionais, distúrbios psicológicos. Então o impacto desse contexto da família dentro da alimentação, de você se propor a gastar um pouco mais de tempo, de não dar a cognição para o seu filho de que ir no McDonald's é um ato de carinho, e sim, fazer um bolo de cenoura com a avó pode ser um ato muito maior de carinho, porque à medida que você dá um refrigerante para o seu filho e você acha que ele tem o direito de escolher, uma criança de 5 anos sabe o que está comendo, você vai dar bebida alcoólica para uma criança de 5 anos? Então por que você dá refrigerante, que é tão nocivo quanto para uma criança de 5 anos? Entendeu? Então é isso que a gente precisa olhar. Qual que é o futuro que a gente está dando? A gente está dando escolha para os nossos filhos? A gente está realmente fazendo o nosso papel, que é de fornecer um alimento de qualidade, uma comida de qualidade? Gente, nosso bate-papo tá uma delícia, mas infelizmente o nosso tempo ele é limitado. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença do Dr. André, da Natália, do Alexandre, da Jéssica, e você que está do outro lado. Possivelmente nessa altura do campeonato já esteja cansado. Se você tem um final de semana de repouso, vamos procurar, como eles disseram, avaliar melhor as nossas escolhas e tentar descansar o máximo possível, para que na sexta-feira da próxima semana você esteja aqui com a gente bem disposto. Nós te esperamos. Até lá. Thank you.